Oi, minha gente. Senta aqui comigo que eu vou contar uma história que talvez vocês nunca tenham ouvido igual. Meu nome é Benedita Aparecida da Silva, mas para todo mundo aqui em Pirenópolis, Goiás, eu sou a Dona Dita, a doceira que faz o melhor doce de leite da região. Hoje, com meus 72 anos bem vividos, eu olho para trás e vejo uma vida que foi muito além do que aquela menina assustada poderia imaginar. Minha vida, antes de virar essa calmaria de tacho borbulhando e cheiro de rapadura, foi um inferno velado que começou muito cedo. Mas eu quero contar essa história porque aprendi que quando a gente caula a verdade, ela vira um peso que corrói a alma. E eu já carreguei esse peso por tempo demais. Lembro, como se fosse hoje, da minha casa, na beira do Rio das Almas, um casebre simples, de pau a pique, com um telhado de palha, onde o sol entrava pelas frestas e o cheiro de terra molhada era constante. Era uma casa pequena, com 2 quartos, uma sala que servia de tudo e uma cozinha com fogão a lenha que minha mãe mantinha sempre aceso. Meus pais, José e Maria, pareciam gente de bem para quem olhava de fora. Eles sempre na roça, com a enxada nas mãos calejadas, trabalhando de sol a sol. Ela cuidando das galinhas, do quintal, da casa, sempre ocupada com alguma coisa. Para os vizinhos éramos uma família trabalhadora, honesta, religiosa. Mas a verdade, minha gente, é que as aparências enganam. O seu José, meu pai, era um monstro escondido na sombra da noite. E a Dona Maria, minha mãe, era a cúmplice silenciosa de um terror que me roubou a infância pedaço por pedaço. Eu era uma criança, como qualquer outra. Brincava com boneca de milho, corria descalça pelo quintal, ajudava minha mãe a juntar os ovos das galinhas. Tinha aquela alegria inocente que toda criança tem, aquela curiosidade pelo mundo, aquela confiança cega nos pais. Eu tinha apenas 7 anos, em plenos anos 50, quando a inocência se quebrou, como um copo que cai no chão. Lembro do dia como se fosse ontem. Era uma tarde de domingo, o sol estava forte e eu estava brincando perto do curral, fazendo casinhas de barro para as minhas bonecas. Foi quando ele me chamou com aquele sorriso falso que eu aprenderia a temer mais que tudo no mundo. Dita, vem cá que o papai quer te mostrar uma coisa. E eu fui, porque criança obedece pai, porque eu confiava nele, porque eu não sabia que existia maldade no mundo. O que aconteceu naquele quartinho escuro dos fundos da casa mudou minha vida para sempre. Não vou entrar em detalhes porque não é necessário, mas vocês podem imaginar. Uma criança de 7 anos não entende o que está acontecendo, só sabe que dói, que é errado, que não deveria ser assim. Isso é nosso segredo, Dita, ele disse com aquela voz que me dava arrepios. Se você contar para alguém, coisas ruins vão acontecer com você e com sua mãe. A partir daquele dia, a casa se tornou uma prisão. Os carinhos do meu pai se tornaram a rotina assombrada de todas as noites. Eu tentava falar, mas as palavras morriam na garganta com o olhar frio da minha mãe, que sempre encontrava um jeito de me manter ocupada, longe dos olhos curiosos dos vizinhos. Boca fechada não entra mosca, Dita, ela resmungava, enquanto me entregava um cesto de roupa suja para lavar no rio. Ela sabia. Minha própria mãe sabia o que estava acontecendo e escolheu ficar calada. Escolheu me sacrificar para manter a paz da casa, para não enfrentar a verdade. Eu era uma criança confusa, sem entender direito o que estava acontecendo comigo. Só sabia que algo estava muito errado, que aquilo que meu pai fazia comigo não era normal, não era carinho de pai. Mas quem ia acreditar numa menina de 7 anos contra um homem respeitado na comunidade? As tentativas de pedir ajuda eram inúteis. Os primos e tios, muitos deles coniventes ou simplesmente cegos, preferiam não ver o que acontecia atrás daquelas paredes finas. Dita tá ficando esquisita, eles diziam quando eu me afastava dos adultos, quando eu não queria mais brincar, quando eu chorava sem motivo aparente. Na escola, eu era uma menina quieta, retraída. A professora, Dona Conceição, às vezes perguntava por que eu estava tão tristinha.
Mas como eu ia explicar? Como uma criança de 7, 8, 9 anos explica algo que nem ela mesma entende direito? Dita não está se alimentando bem, Dona Conceição comentou com minha mãe numa reunião. Ela está muito magra, muito quieta. Talvez vocês devessem levá-la no médico. Minha mãe sorriu aquele sorriso falso e disse: Ah, Dona Conceição, a Dita sempre foi assim, meio tristonha. É o jeito dela. E pronto, assunto encerrado. Ninguém investigou mais, ninguém se importou de verdade. Os anos passaram como um pesadelo que não acabava nunca. Eu cresci, mas por dentro continuava sendo aquela menina de 7 anos, assustada, machucada, sem voz. Meu corpo mudou, mas minha alma estava quebrada em pedacinhos. Lembro de um Natal, nos anos 60, quando eu já era uma adolescente miúda e assustada de uns 14 anos. A família toda estava reunida, tios, primos, todo mundo bebendo, cantando, fingindo que éramos uma família feliz. E ele, bêbado, me arrastou para o quartinho dos fundos. Aquele foi o meu clímax do desespero, o momento em que eu desejei morrer para que a dor parasse. Não era só a dor física, era a dor da alma, a dor de saber que ninguém ia me salvar, que eu estava sozinha no mundo. Minha mente gritava, mas minha voz estava rouca de tanto chorar em silêncio. Eu tinha perdido a capacidade de reagir, de lutar. Tinha virado uma boneca quebrada que ele usava quando queria. Naquela noite de Natal, enquanto a família comemorava na sala, eu estava no quartinho escuro, pedindo a Deus que me levasse dali. Por favor, Deus, eu sussurrava. Me tira daqui, eu não aguento mais. Mas Deus, ao invés de me levar, mandou um anjo. Um anjo em forma de uma mulher forte, corajosa, que ia mudar minha vida, para sempre. Foi então que uma luz apareceu na escuridão. Dona Carminha, a parteira da cidade. Uma mulher de mãos calosas e olhar de águia. Ela era uma senhora de uns 50 anos, baixinha, mas imponente, que conhecia todo mundo em Pirenópolis e que tinha um jeito especial de enxergar as pessoas. Dona Carminha tinha aquela sabedoria que só quem viveu muito consegue ter. Ela sabia ler os sinais, sabia quando algo não estava certo. E comigo, ela percebeu logo que havia algo errado. Ela notou meus olhos fundos, sempre vermelhos de tanto chorar escondido. Notou meus ombros curvados, como se eu carregasse um peso invisível nas costas. Notou a forma como eu me encolhia quando meu pai se aproximava, como eu tremia quando ele falava comigo. Essa menina não tá bem, ela comentou com uma vizinha. Tem algo de errado acontecendo naquela casa. Dona Carminha vinha sempre na nossa casa para ajudar quando alguém da vizinhança estava doente ou quando tinha mulher para dar à luz. Ela era respeitada por todos, uma figura de autoridade moral na comunidade. Numa dessas visitas, ela estava ajudando minha mãe a cuidar de uma vizinha que tinha ficado doente, quando me viu chorando no quintal. Eu estava com uns 15 anos, já uma mocinha, mas ainda aquela criança assustada por dentro. Ela não falou muito, apenas me puxou para um canto, longe dos ouvidos curiosos, e sussurrou. Se precisar de um ombro, Dita, minha porta está aberta. Aquele sussurro, tão simples, foi o alicerce da minha salvação. Pela primeira vez na vida, alguém estava me oferecendo ajuda, sem fazer perguntas, sem julgar, sem duvidar. Mas eu ainda tinha medo. Medo de não acreditarem em mim, medo das consequências, medo de que as coisas ficassem ainda piores. Então continuei calada, carregando aquele peso sozinha. Dona Carminha, porém, não desistiu de mim. Ela começou a aparecer mais vezes na nossa casa, sempre com alguma desculpa. Trazia remédios caseiros para minha mãe, vinha buscar ervas no nosso quintal, inventava qualquer motivo para estar por perto. E toda vez que vinha, ela me olhava daquele jeito especial, como se estivesse dizendo: eu sei que você está sofrendo, e quando você estiver pronta para falar, eu vou estar aqui. Aos poucos eu comecei a confiar nela. Comecei a esperar suas visitas, a me sentir um pouco mais segura quando ela estava por perto. Era como se ela fosse um escudo invisível me protegendo do mal. Um dia, ela me encontrou lavando roupa no rio, sozinha, e se sentou ao meu lado. Dita, você sabe que pode confiar em mim, né?
Qualquer coisa que estiver acontecendo, você pode me contar. Eu olhei para ela e quase falei. As palavras estavam na ponta da língua, desesperadas para sair. Mas o medo ainda era maior que a coragem. Dona Carminha, eu consegui dizer. A senhora já viu uma pessoa que queria morrer? Ela me olhou com aqueles olhos sábios e disse: Já, minha filha. E também já vi essas pessoas encontrarem uma razão para viver. A vida sempre dá uma segunda chance para quem tem coragem de aceitar. Demorou, mas aquele fio de esperança que Dona Carminha tinha plantado no meu coração começou a crescer. Aos poucos eu fui entendendo que talvez houvesse uma saída, que talvez eu não precisasse carregar aquele fardo para sempre. Inspirada pela coragem silenciosa de Dona Carminha e cansada da vida que me sufocava, eu comecei a planejar minha liberdade. Não era fácil, porque eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha ninguém além dela. Mas Dona Carminha, como se adivinhasse meus pensamentos, começou a me ensinar coisas. Me ensinou a ler melhor, me ensinou a fazer contas, me ensinou alguns ofícios que podiam me dar sustento. Dita, uma mulher precisa saber se virar sozinha. Não pode depender de homem para nada, porque homem pode faltar, pode decepcionar, pode machucar. Ela me ensinou a fazer doces, a costurar, a cuidar de doentes. Essas são profissões de mulher, ela explicava. Com isso, você nunca vai passar fome, sempre vai ter como se sustentar. Aos 15 anos, eu já sabia fazer o melhor doce de leite da região. Dona Carminha me levava para vender na feira, me apresentava para os clientes como minha afilhada, me dava uma identidade além de filha do José. Olha só que doce gostoso a Dita faz, ela dizia para os clientes. Essa menina tem mão abençoada para a cozinha. E era verdade. Eu tinha descoberto que tinha um dom para culinária, especialmente para doces. Era como se toda aquela dor que eu carregava se transformasse em algo doce quando eu cozinhava. Mas o mais importante que Dona Carminha me ensinou foi a ter coragem. Dita, ela dizia, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Aos 18 anos, eu finalmente tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não aguentava mais viver naquele inferno. Não aguentava mais ser vítima. Eu queria ser dona da minha própria vida. Foi numa manhã de domingo, depois de mais uma noite terrível, que eu procurei Dona Carminha. Ela estava na cozinha dela, preparando remédios caseiros, quando eu apareci na porta, chorando. Dona Carminha, eu disse, eu preciso contar uma coisa para a senhora, mas tenho medo que ninguém acredite em mim. Ela largou tudo o que estava fazendo, me puxou para dentro de casa e disse: Dita, eu acredito em você antes mesmo de você falar. Conta tudo para mim. E eu contei. Contei tudo. Desde aquela primeira vez quando eu tinha 7 anos até a noite anterior. Contei sobre o medo, sobre a vergonha, sobre como minha mãe sabia e não fazia nada. Dona Carminha me ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, limpando minhas lágrimas. Quando terminei, ela me abraçou forte e disse: Minha filha, você foi muito corajosa em me contar isso. Agora nós vamos fazer esse homem pagar pelo que ele fez. Mas como, Dona Carminha? Quem vai acreditar em mim contra ele? Dita, ela disse com aquela determinação que só ela tinha. A verdade sempre vem à tona. E quando vem, ela é mais forte que qualquer mentira. Dona Carminha não perdeu tempo. Ela sabia que se esperássemos muito, eu poderia desistir, voltar atrás, me calar novamente. Então, ela agiu rápido, mas com inteligência. Dita, ela disse, nós vamos fazer isso direito. Primeiro, você vai ficar aqui comigo. Não volta mais para aquela casa. Segundo, nós vamos procurar o Padre João. O Padre João era um homem jovem de uns 35 anos que tinha chegado em Pirenópolis há pouco tempo. Diferente dos padres antigos, ele era mais aberto, mais disposto a ouvir os problemas da comunidade. Por que o padre, Dona Carminha? Porque, minha filha, seu pai se esconde atrás da religião, se faz de homem de bem na igreja. Vamos ver se ele continua com essa pose quando o padre souber da verdade. No dia seguinte, Dona Carminha me levou até a igreja.
Eu estava apavorada, tremendo como uma vara verde. E se ele não acreditar? E se ele disser que eu estou mentindo? Dita, ela disse, segurando minha mão. Olha nos meus olhos. Você está dizendo a verdade? Sim, dona Carminha. Então não tenho que temer. A verdade tem uma força própria. O padre João nos recebeu no confessionário. Quando eu comecei a contar minha história, ele ficou pálido. Eu podia ver a indignação crescendo no rosto dele. Minha filha, isso que você está me contando é muito grave. Você tem certeza de tudo o que está falando? Padre, dona Carminha interveio, essa menina não tem motivo para mentir. Olha para ela, vê o estado que ela tá. Isso é cara de quem está inventando história? O padre João me olhou com aqueles olhos bondosos e disse: Benedita, você foi muito corajosa em vir aqui. Isso que aconteceu com você é um pecado terrível e não pode ficar impune. Ele nos explicou que ia conversar com as autoridades, que ia fazer uma denúncia formal. Mas, ele disse, você precisa estar preparada. Vai ser difícil. Vão questionar você, vão tentar desacreditar sua palavra. Padre, eu disse, eu não aguento mais viver daquele jeito. Prefiro enfrentar qualquer coisa do que continuar sendo vítima. Naquela mesma semana, o padre João procurou o delegado da cidade, seu Joaquim, um homem sério e respeitado. A princípio, o delegado ficou relutante em acreditar. Padre, ele disse, o José é um homem trabalhador, nunca deu problema. Será que essa menina não está inventando história? Mas o padre João insistiu. Joaquim, eu conheço essa menina desde que cheguei aqui. Ela não é de inventar mentira. E a dona Carminha, que está cuidando dela, é uma pessoa de palavra. O delegado concordou em investigar. Ele me chamou para depor, me fez milhares de perguntas, tentou me confundir, mas eu mantive minha versão, porque era a verdade. Benedita, se você está mentindo, isso é crime também. Tem certeza de tudo que está falando? Seu delegado, eu juro por Deus que é tudo verdade. Eu não teria coragem de inventar uma coisa dessas. Dona Conceição, ele perguntou para minha antiga professora. Você notou algo estranho no comportamento da Benedita quando ela era criança? Ah, seu Joaquim, ela respondeu. Aquela menina sempre foi muito tristinha, muito retraída. Eu até comentei com a mãe dela várias vezes, mas ela dizia que era o jeito da Dita. O delegado conversou com outras pessoas também, com Dona Rosa, que morava perto de casa e que várias vezes tinha ouvido choros estranhos vindos da nossa casa durante a noite. Com o seu Antônio, que trabalhava com meu pai na roça e que tinha notado como eu ficava nervosa quando meu pai se aproximava. Agora que você fala, seu Antônio disse, sempre achei estranho como a menina ficava assustada perto do pai. Criança normal não fica assim. Enquanto isso, eu estava morando com Dona Carminha, aprendendo a viver sem medo. Pela primeira vez na vida, eu dormia tranquila, sem ter que ficar de ouvido em pé esperando passos no corredor. Dita, Dona Carminha me disse numa manhã, você está diferente. Tá com a cara mais descansada. E era verdade. Longe daquele ambiente de terror, eu estava começando a me descobrir. Eu estava aprendendo que eu podia rir, que eu podia sonhar, que eu podia ter uma vida normal. Mas a paz durou pouco. Meu pai descobriu onde eu estava e apareceu na casa de Dona Carminha, furioso. Carminha, ele gritou, você não tem direito de meter o bedelho na minha família. A Dita é minha filha e vai voltar para casa agora. Dona Carminha não se intimidou. Ela enfrentou meu pai de igual para igual. José, ela disse, a Dita não vai voltar para sua casa nunca mais. E se você não sair daqui agora, eu chamo o delegado. Você não pode fazer isso, ele berrou. Ela é menor de idade, é minha responsabilidade. Sua responsabilidade era proteger ela, não machucar, Dona Carminha retrucou. Agora sai daqui antes que eu perca a paciência. Meu pai foi embora, mas eu sabia que aquilo não ia ficar assim. Ele não ia desistir fácil. 2 dias depois, minha mãe apareceu.
Ela veio chorando, fazendo drama, tentando me convencer a voltar para casa. Dita, ela disse, você está destruindo nossa família. Seu pai está sofrendo, não está conseguindo trabalhar direito. Volta para casa, minha filha. Mãe, eu respondi, a senhora sabia o que ele estava fazendo comigo e nunca me protegeu? Por que eu deveria voltar? Ela ficou sem resposta, porque não tinha resposta mesmo. Como ela ia explicar anos de omissão, anos de cumplicidade silenciosa? Dita, ela tentou novamente. Ele prometeu que não vai mais fazer isso. Ele está arrependido. Mãe, eu disse, ele prometeu isso 1000 vezes ao longo dos anos e sempre quebrou a promessa. Eu não acredito mais nele. Minha mãe foi embora chorando, mas eu não senti pena. Senti raiva. Raiva de todos aqueles anos que ela podia ter me protegido e escolheu não fazer nada. A situação ficou tensa na cidade. As pessoas começaram a comentar, a especular sobre o que estava acontecendo. Pirenópolis era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo, e um escândalo daqueles mexia com toda a comunidade. Você ouviu falar da filha do José? As pessoas sussurravam na feira. Dizem que ela acusou o pai de... Você sabe. Alguns acreditavam em mim, outros duvidavam. Será que é verdade? Perguntavam. O José sempre pareceu um homem tão direito? Mas Dona Carminha não ligava para as fofocas. Ela me defendia onde quer que fosse. Essa menina não tem motivo para mentir, ela dizia para quem quisesse ouvir. Vocês viram como ela era assustada? Como ela sofria? Agora vocês sabem por quê. O padre João também me apoiava publicamente. Ele fez um sermão na igreja sobre a importância de proteger as crianças, sobre como os adultos têm a obrigação de denunciar abusos. Meus irmãos, ele disse do púlpito, quando uma criança pede ajuda, é nosso dever cristão acreditar nela e protegê-la. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento dos inocentes. Meu pai tentou se defender, é claro. Ele espalhou pela cidade que eu era uma menina problemática, que estava inventando histórias para me vingar dele por alguma bronca que tinha levado. A Dita sempre foi uma menina difícil, agora está inventando essas mentiras porque não quer trabalhar, quer viver na moleza, na casa da Carminha. Mas as evidências estavam se acumulando. O delegado Joaquim tinha conversado com muita gente e estava montando um quadro claro do que tinha acontecido. José, ele disse quando chamou meu pai para depor, as coisas não tão boas para você. Muita gente confirma que sua filha sempre foi uma criança assustada, retraída, e agora sabemos por quê. Meu pai tentou negar tudo, é claro. Seu delegado, isso é tudo mentira da minha filha. Ela está sendo influenciada por essa Carminha, que sempre teve ciúme da minha família. Mas o delegado não estava convencido. José, vou ser direto com você. As evidências estão apontando para todas a mesma direção. Seria melhor você confessar e colaborar com a investigação. Eu não tenho nada para confessar, meu pai gritou. Isso é tudo calúnia. Enquanto isso, eu estava aprendendo a viver uma vida normal. Dona Carminha me tratava como filha, me ensinou a ter autoestima, a acreditar que eu merecia ser feliz. Dita, ela dizia, você é uma menina linda, inteligente, capaz. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Eu estava trabalhando na feira, vendendo meus doces, ganhando meu próprio dinheiro. Pela primeira vez na vida, eu me sentia útil, produtiva, independente. Dona Dita, os clientes diziam, seus doces são os melhores da região. Você tem um dom. E eu tinha mesmo. Cozinhar se tornou minha terapia, minha forma de transformar a dor em algo doce e bom. 3 meses depois da denúncia, o delegado Joaquim tinha evidências suficientes para prender meu pai. Foi um escândalo em Pirenópolis quando ele foi levado algemado da nossa casa. José Silva, você está preso por abuso sexual contra menor. Você tem o direito de permanecer calado. Eu não estava lá para ver, mas Dona Carminha me contou depois. Ela disse que meu pai chorou, implorou, tentou fugir, mas não adiantou nada. Dita, ela me disse, justiça foi feita. Aquele homem vai pagar pelo que fez com você. Eu senti um alívio enorme, mas também uma tristeza estranha. Por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu pai. É complicado explicar os sentimentos que a gente tem nessas situações.
O julgamento aconteceu 6 meses depois. Eu tive que depor novamente, dessa vez na frente de um juiz, de um júri, de um monte de gente estranha. Foi terrível reviver tudo aquilo, mas eu sabia que era necessário. Benedita, o promotor me perguntou, você pode contar para o júri o que seu pai fez com você? E eu contei. Contei tudo, com detalhes. Mesmo sentindo vergonha, mesmo vendo algumas pessoas na plateia balançando a cabeça com descrença. O advogado de defesa tentou me desacreditar, é claro. Benedita, você não acha que pode estar confundindo o carinho paternal com algo mais? Não, senhor, eu respondi firme. Eu sei muito bem a diferença entre carinho e abuso. Dona Carminha e o padre João testemunharam a meu favor. Eles contaram como me encontraram, como eu estava destruída, como era óbvio que algo terrível tinha acontecido comigo. Meritíssimo, Dona Carminha disse para o juiz. Essa menina não tem motivo para mentir. Ela perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo para contar a verdade. Ninguém faz isso por capricho. Minha mãe foi chamada para depor também. Ela tentou defender meu pai, mas ficou claro que ela sabia de tudo e tinha escolhido ficar calada. Maria, o promotor perguntou, você nunca desconfiou de nada? Nunca notou mudanças no comportamento da sua filha? Eu achava que ela era só uma menina difícil, minha mãe gaguejou. E os choros durante a noite? Os vizinhos ouviram várias vezes? Eu não sei de nada disso. Era mentira, e todo mundo sabia. Ela estava tentando se proteger, tentando salvar o que restava da reputação dela. O julgamento deliberou por 2 horas. Quando voltaram, o veredito foi: culpado. José Silva, você foi considerado culpado de abuso sexual contra menor. Eu o condeno a 12 anos de prisão. Quando eu ouvi a sentença, eu desabei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Finalmente, depois de tantos anos, havia justiça. Meu pai foi levado para a cadeia de Goiânia. Minha mãe ficou na cidade, mas virou uma pária social. Ninguém queria falar com ela, ninguém queria ter negócios com ela. Maria Silva sabia de tudo e não fez nada. É tão culpada quanto o marido. Depois do julgamento, a minha vida começou a tomar um rumo completamente diferente. A reconstrução foi lenta, dolorosa, mas necessária. Dona Carminha continuou sendo minha mãe de coração, me ajudando a curar as feridas da alma. Dita, ela me disse numa tarde, agora você precisa aprender a viver de verdade. Não mais como vítima, mas como uma mulher forte e independente. E foi isso que eu fiz. Aos 19 anos, eu já era conhecida em toda a região pelos meus doces. Minha goiabada era famosa, meu doce de leite era disputado na feira. Eu tinha encontrado minha vocação. Dona Dita, os clientes diziam, a senhora tem mão abençoada para a cozinha. Eu gostava de ser chamada de Dona Dita. Me fazia sentir respeitada, importante. Não era mais a filha do José que foi abusada, mas a Dona Dita que faz os melhores doces da região. Foi numa festa junina, quando eu tinha 21 anos, que eu conheci o Antônio. Ele era um homem bom, trabalhador, 5 anos mais velho que eu. Trabalhava como carpinteiro e tinha fama de ser honesto e respeitador. Dona Dita, ele me disse depois de comprar uma porção dos meus doces, a senhora não quer dançar uma quadrilha comigo? Eu fiquei com medo, ainda tinha dificuldade de confiar em homens, ainda carregava as marcas do que tinha passado, mas havia algo no jeito dele, na forma respeitosa como ele falava, que me tranquilizou. Eu não sei dançar muito bem, eu disse. Não tem problema, ele sorriu. Eu ensino. Dançamos a noite toda. Ele foi um perfeito cavalheiro, não tentou nada além de dançar e conversar. Me tratou com um respeito que eu não estava acostumada a receber de homens. Antônio, eu disse no final da festa, obrigada pela noite. Faz tempo que eu não me divertia assim. Dona Dita, ele respondeu, se a senhora permitir, eu gostaria de visitá-la de vez em quando. Eu olhei para Dona Carminha, que estava por perto, e ela me deu um aceno de aprovação. Pode vir, eu disse, mas com respeito. Sempre com respeito, ele prometeu. E ele cumpriu a promessa.
Durante meses, Antônio me visitou todas as semanas. Conversávamos na varanda, sempre com Dona Carminha por perto. Ele me contava sobre o trabalho dele, sobre os sonhos que tinha de ter uma oficina própria. Dita, ele me disse um dia, eu sei que você passou por coisas difíceis, não sei os detalhes e não preciso saber. Só quero que você saiba que eu jamais faria qualquer coisa para machucá-la. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pela primeira vez, um homem estava me oferecendo proteção em vez de ameaça. Aos poucos, eu fui me apaixonando por ele. Era um amor diferente, construído na base do respeito e da confiança. Ele nunca me pressionou, nunca tentou nada que eu não quisesse. Dita, Dona Carminha me disse um dia, esse homem é bom. Ele te ama de verdade, te respeita. Não deixa ele escapar. 2 anos depois, nós nos casamos. Foi uma cerimônia simples, na igreja de Pirenópolis, com o padre João celebrando. Dona Carminha me entregou no altar, como uma mãe entrega a filha. Benedita, o padre João disse durante a cerimônia, você é um exemplo de coragem e superação. Que Deus abençoe sua nova família. O casamento com Antônio foi o início de uma nova vida. Ele era tudo que eu tinha sonhado em ter. Carinhoso, respeitoso, trabalhador. Nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir medo. Dita, ele me disse na nossa lua de mel, eu quero que você saiba que aqui você está segura. Comigo você nunca mais vai sofrer. E ele cumpriu essa promessa. Durante todos os anos que vivemos juntos, ele foi meu protetor, meu companheiro, meu melhor amigo. Montamos uma confeitaria pequena na nossa casa. Eu fazia os doces, ele cuidava das vendas e das entregas. Éramos uma equipe perfeita. Dona Dita e seu Antônio, as pessoas diziam, vocês são o casal mais trabalhador de Pirenópolis. Tivemos 3 filhos, Maria, José e Ana. Eu escolhi os nomes com cuidado. Maria, em homenagem à Dona Carminha, que tinha sido minha salvadora. José, para ressignificar esse nome que me trazia dor. E Ana, porque eu sempre gostei desse nome. Criar meus filhos foi uma experiência transformadora. Eu estava determinada a dar a eles tudo que eu não tive: amor, proteção, segurança. Mãe, me perguntou Maria quando tinha uns 8 anos, por que a senhora às vezes fica triste quando fala do vovô? Era difícil explicar para uma criança. Como contar que o avô dela era um monstro? Como explicar que nem todos os pais protegem os filhos? Filha, eu disse, o vovô não era um homem bom. Ele machucou a mamãe quando ela era pequena. Por isso a mamãe não gosta de falar dele. Mas papai nunca ia machucar a gente, né? Nunca, eu respondi com certeza. Papai ama vocês e sempre vai proteger vocês. E era verdade. Antônio era um pai exemplar. Brincava com as crianças, ajudava com a lição de casa, participava de todas as atividades escolares. Antônio, eu disse para ele um dia, obrigada por ser o pai que eu gostaria de ter tido. Dita, ele respondeu, obrigado por me dar a chance de ser esse pai. Os anos passaram tranquilos. A confeitaria cresceu, os filhos cresceram e eu fui encontrando a paz que nunca pensei que fosse possível. Dona Carminha continuou sendo parte da nossa família. Ela era a avó que os meus filhos adoravam, a mulher sábia que todos respeitavam. Vô Carminha, as crianças diziam, conta uma história para nós. E ela contava histórias de coragem, de pessoas que superaram dificuldades, de como a vida sempre dá uma segunda chance para quem tem fé. Quando Dona Carminha morreu aos 78 anos, eu senti como se tivesse perdido uma mãe de verdade. Ela me havia salvado, me criado, me ensinado a ser forte. Dita, ela me disse no leito de morte, você se tornou a mulher que eu sempre soube que você podia ser. Agora é a sua vez de ajudar outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Comecei a trabalhar como voluntária, ajudando mulheres que tinham passado por situações parecidas com a minha. Dona Dita, elas me diziam, como a senhora conseguiu superar tudo isso? Com coragem e com a ajuda de pessoas boas que apareceram no meu caminho. Aos 45 anos, minha vida estava estabilizada. Os filhos já eram adultos, a confeitaria ia bem e eu tinha encontrado um propósito ajudando outras mulheres.
mas a vida ainda tinha algumas surpresas reservadas para mim. Antônio morreu num acidente de trabalho quando eu tinha 47 anos. Uma viga caiu em cima dele na obra onde estava trabalhando. Foi uma dor terrível, porque eu perdi não só o marido, mas o melhor amigo que eu já tive. Mãe, Maria me disse no velório, como a senhora vai fazer sem o papai? Não sei, filha, eu respondi, mas eu aprendi que a gente sempre encontra um jeito de continuar. E encontrei mesmo. Com a ajuda dos filhos, continuei tocando a confeitaria. Era difícil, mas eu tinha aprendido a ser forte. Foi nessa época que conheci o Carlos. Ele tinha 35 anos, era 12 anos mais novo que eu e tinha vindo para Pirenópolis trabalhar como contador na prefeitura. Dona Dita, ele me disse um dia na confeitaria, seus doces são os melhores que eu já comi na vida. Carlos era um homem educado, gentil, diferente dos homens da região. Ele tinha estudado na capital, tinha lido muitos livros, sabia falar de assuntos que eu nunca tinha ouvido. Dona Dita, ele me disse depois de alguns meses frequentando a confeitaria, a senhora não gostaria de jantar comigo um dia? Eu fiquei surpresa. Um homem mais novo interessado em mim? Aos 48 anos, viúva, com 3 filhos adultos? Carlos, eu disse, você é muito novo para mim. Eu sou uma mulher velha. Dona Dita, ele respondeu, idade é só um número. O que importa é o que a gente sente. Meus filhos ficaram chocados quando souberam do interesse do Carlos. Mãe, José me disse, esse homem é mais novo que eu. O que ele quer com a senhora? Filho, eu respondi, ele quer me fazer feliz. E eu mereço ser feliz, não mereço? Não foi fácil convencer a família e a cidade. As pessoas cochichavam, faziam comentários maldosos. A Dita enlouqueceu, diziam. Arrumou um homem da idade do filho. Mas eu não ligava. Depois de tudo que eu tinha passado, eu tinha aprendido a não dar importância para a opinião dos outros. Carlos era carinhoso, respeitoso, me tratava como uma rainha. Ele me levava para passear, me dava presentes, me fazia sentir jovem novamente. Dita, ele me disse um dia, eu te amo, não importa o que as pessoas falam, eu quero me casar com você. Nós nos casamos quando eu tinha 50 anos. Foi um escândalo na cidade, mas eu estava feliz. Pela segunda vez na vida, eu tinha encontrado o amor verdadeiro. Dona Dita, as pessoas diziam, a senhora não tem vergonha de se casar com um homem tão mais novo? Vergonha? Eu respondia. Eu tive quando era criança e ninguém me protegeu. Agora eu só tenho orgulho de ser feliz. Carlos me deu uma nova perspectiva da vida. Ele me ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido, me mostrou um mundo que eu não conhecia. Dita, ele dizia, você é uma mulher incrível, forte, corajosa, determinada. Eu me sinto honrado de estar ao seu lado. A vida com Carlos foi uma descoberta constante. Ele me apresentou livros, música, arte, me levou para conhecer outras cidades, outros lugares. Dita, ele me disse numa viagem para Brasília, o mundo é muito maior do que Pirenópolis. Você merece conhecer tudo. E eu conheci. Aos 52 anos eu estava viajando, aprendendo coisas novas, vivendo experiências que nunca imaginei que fosse possível. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Aos 61 anos, para o choque de toda a cidade, eu engravidei. Dita, o médico me disse, você está grávida. É um milagre considerando sua idade. Eu não acreditei no começo. Como uma mulher de 61 anos podia engravidar? Mas era verdade. Meu corpo, que tinha sido violado e machucado na infância, estava gerando uma nova vida. Carlos, eu disse para o meu marido, você tem certeza que quer esse bebê? Eu já sou avó, já tenho netos. Dita, ele respondeu, esse bebê é a prova do nosso amor. É claro que eu quero. A gravidez foi difícil, mas eu estava determinada a levar até o fim. Era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance de ser mãe, agora com toda a sabedoria e amor que eu tinha acumulado. Mãe, Maria me disse, a senhora tem certeza que quer passar por isso na sua idade? Filha, eu respondi,
Depois de tudo que eu passei na vida, uma gravidez é moleza. Pedro nasceu quando eu tinha 62 anos. Um menino lindo, saudável, que trouxe uma alegria imensa para nossa família. Dona Dita, Carlos me disse no hospital, você me deu o maior presente da minha vida. Criar Pedro foi uma experiência completamente diferente de criar os outros filhos. Eu estava mais madura, mais paciente, mais sábia. Vadita, meus netos diziam, o tio Pedro é mais novo que nós. E era mesmo. Pedro era tio dos próprios sobrinhos mais velhos. Era uma situação engraçada, mas que trouxe ainda mais união para nossa família. Mamãe, Pedro me disse quando tinha 5 anos, por que você é mais velha que as outras mães? Filho, eu respondi, porque Deus quis que você nascesse quando eu já soubesse como ser uma mãe de verdade. Pedro cresceu sabendo da minha história. Eu contei para ele, de forma adequada para a idade, sobre as dificuldades que eu tinha passado. Mamãe, ele me disse quando tinha 8 anos, você é a mulher mais corajosa do mundo. Não, filho, eu só aprendi que a gente sempre pode recomeçar, não importa a idade. Hoje, Pedro tem 10 anos e é meu orgulho. Um menino inteligente, carinhoso, que me faz sentir jovem todos os dias. Dita, Carlos me disse recentemente, você sabe que mudou minha vida completamente, né? Carlos, eu respondi, você também mudou a minha. Me ensinou que nunca é tarde para ser feliz. Nossa confeitaria agora é famosa em toda a região. Pessoas vêm de longe para comprar meus doces e ouvir minha história. Dona Dita, eles dizem, a senhora é uma inspiração. Aos 72 anos, eu olho para trás e vejo uma vida que foi muito além do que aquela menina assustada poderia imaginar. Hoje, sou a matriarca de uma família linda. Meus filhos, netos, bisnetos e meu caçula Pedro me rodeiam com amor. Minha casa é sempre cheia de gente. Nos domingos, toda a família se reúne para o almoço. São mais de 20 pessoas, entre filhos, netos, bisnetos, genros e noras. Vodita, meus bisnetos dizem, conta a história de quando você era pequena. E eu conto, sempre adaptando para a idade de cada um. Conto sobre coragem, sobre nunca desistir, sobre como as pessoas boas sempre aparecem quando a gente mais precisa. Vovó, minha neta Júlia me perguntou semana passada, como a senhora conseguiu perdoar? É uma pergunta difícil. O perdão não veio de uma hora para outra. Foi um processo longo, doloroso, mas necessário. Júlia, eu perdoei não porque eles mereciam, mas porque eu merecia viver em paz. Meu pai morreu na cadeia há 15 anos. Quando soube da notícia, eu senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque aquele capítulo estava definitivamente fechado. Tristeza porque ele morreu sem nunca ter pedido perdão. Minha mãe morreu alguns anos depois, sozinha e amargurada. Eu fui ao enterro dela não por ela, mas por mim, para fechar definitivamente aquele ciclo. Dita, Carlos me disse naquele dia, você tem certeza que quer ir? Tenho, eu respondi. Preciso fazer as pazes com meu passado. No enterro eu não chorei, apenas disse uma oração silenciosa pedindo a Deus que tivesse misericórdia da alma dela. Hoje, eu trabalho como voluntária em uma ONG que ajuda crianças vítimas de abuso. É minha forma de retribuir toda a ajuda que recebi. Dona Dita, as crianças me dizem, a senhora entende a gente. E eu entendo mesmo. Sei o que é ter medo, sei o que é se sentir sozinha, sei o que é não ter voz. Mas eu também sei que é possível superar. É possível ser feliz. Criança, eu digo para cada uma delas, você não tem culpa de nada. E você pode ter uma vida feliz, sim. Minha confeitaria agora é tocada pelos meus filhos e netos. Eu ainda faço alguns doces especiais, mas já não tenho a mesma energia de antes. Mãe, Maria me disse, a senhora pode descansar, já trabalhou demais na vida. Mas eu gosto de continuar ativa. Gosto de sentir que ainda sou útil, que ainda posso contribuir. Dita, Carlos me disse ontem, você sabe que a minha é heroína, né?
Carlos, você é quem me fez descobrir que eu podia ser heroína da minha própria história. Pedro, meu caçula, é minha alegria diária. Aos 10 anos, ele é um menino esperto, carinhoso, que me faz rir todos os dias. Mamãe, ele me disse ontem, quando eu crescer, quero ser forte como você. Filho, eu respondi, você já é forte. Só precisa acreditar em você mesmo. Recentemente, recebi um convite que me emocionou muito. A Prefeitura de Pirenópolis quer me homenagear como cidadã benemérita pelos serviços prestados à comunidade. Dona Dita, o prefeito me disse, a senhora é um exemplo de superação para toda a nossa cidade. Eu fiquei surpresa. Nunca imaginei que um dia seria reconhecida publicamente pelo que eu passei e pelo que eu consegui construir. Prefeito, eu disse, eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não desisti da vida. A cerimônia vai ser no mês que vem e toda a minha família vai estar presente. Meus filhos estão orgulhosos, meus netos estão empolgados. Vó, meu neto João me disse, a senhora vai ficar famosa. João, eu ri, eu já sou famosa pelos meus doces. Isso é só um bônus. Mas falando sério, essa homenagem representa muito para mim. É o reconhecimento de que a minha história pode inspirar outras pessoas, de que a minha dor não foi em vão. Semana passada, uma jovem de 20 anos me procurou na confeitaria. Ela tinha ouvido minha história e queria conversar. Dona Dita, ela disse chorando, eu passei pela mesma coisa que a senhora, mas não tenho coragem de denunciar. Eu sentei com ela, ofereci um café e um doce e conversamos por horas. Filha, eu disse, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Ela me ouviu, chorou e no final disse, Dona Dita, a senhora me deu força, eu vou denunciar. E ela denunciou. O abusador foi preso e ela está se reconstruindo, assim como eu me reconstruí. Dona Dita, ela me disse semana passada, obrigada por me mostrar que é possível ser feliz depois de tudo. Essas são as recompensas que a vida me dá. Saber que a minha história pode ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Carlos continua sendo meu companheiro de todas as horas. Aos 57 anos, ele ainda me trata como uma rainha. Dita, ele me disse ontem, você sabe que eu te amo mais a cada dia que passa, né? Carlos, eu respondi, você me ensinou que o amor verdadeiro não tem idade, não tem prazo de validade. Pedro está crescendo e se tornando um menino incrível. Ele sabe da minha história e sempre diz que quer ser forte como a mãe. Mamãe, ele me disse ontem, quando eu crescer quero ajudar crianças como você ajuda. Filho, eu respondi, você já me ajuda só por existir. Minha vida hoje é uma melodia doce, como os doces que eu faço. Tem alguns momentos amargos, é verdade, mas no geral é uma vida boa, cheia de amor e propósito. Dita, uma amiga me disse recentemente, você é a prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. E talvez ela esteja certa. Talvez toda aquela dor tenha sido necessária para me transformar na mulher que sou hoje. Uma mulher forte, corajosa, que não se deixa abater por nada. Hoje, quando acordo todas as manhãs na minha casa cheia de vida e amor, eu agradeço a Deus por cada dia que me há dado. Aos 72 anos, eu sei que cada amanhecer é um presente. Minha rotina é simples, mas satisfatória. Acordo cedo, preparo café para Carlos e Pedro, vou para a confeitaria ajudar no que posso e à tarde recebo visitas ou vou visitar alguém que precisa de uma palavra amiga. Dona Dita, as pessoas me dizem na rua, a senhora sempre está sorrindo. E é verdade, depois de tantos anos de tristeza, eu descobri a alegria de viver. Descobri que cada dia é uma oportunidade de ser feliz. Semana passada, recebi uma carta de uma mulher de São Paulo que leu sobre a minha história numa revista. Ela me escreveu contando que também foi abusada na infância e que minha história a inspirou a procurar ajuda. Dona Benedita, ela escreveu, a senhora me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Essas cartas chegam de todo o Brasil. Mulheres que se identificam com minha história,
que encontram força nos meus exemplos. Dita, Carlos me disse, você não imagina quantas vidas você já tocou. E é verdade. Minha história, que começou como um pesadelo, se transformou numa fonte de inspiração para muitas pessoas. Meus netos mais velhos já estão na faculdade. Maria Clara está estudando psicologia e diz que quer trabalhar com crianças vítimas de abuso. Vó, ela me disse, quero seguir seu exemplo, ajudar pessoas que passaram pelo que a senhora passou. João está estudando direito e sonha em ser promotor de justiça. Vó Dita, ele me disse, quero defender crianças como a senhora foi defendida. É emocionante ver como minha história influenciou positivamente minha família. Eles cresceram sabendo da importância de proteger os mais vulneráveis. Pedro, meu caçula, continua sendo minha alegria diária. Aos 10 anos, ele é um menino sensível, inteligente, que já demonstra uma preocupação com o bem-estar dos outros. Mamãe, ele me disse ontem, na escola tem uma menina que sempre está triste. Será que alguém está machucando ela? Filho, que bom que você percebeu. Vamos conversar com a professora dela. E conversamos. A menina estava sendo negligenciada em casa e conseguimos ajudá-la. Pedro ficou feliz por ter feito a diferença. Mamãe, ele me disse, é assim que a gente ajuda as pessoas? É assim mesmo, filho. Prestando atenção, se importando, agindo quando necessário. Minha confeitaria continua sendo um ponto de encontro na cidade. As pessoas vêm não só pelos doces, mas pelas conversas, pelos conselhos, pelo acolhimento. Dona Dita, uma mãe me disse semana passada, minha filha me contou que um tio está fazendo coisas estranhas com ela. O que eu faço? Você acredita nela e você a protege. Sempre. Ajudei essa mãe a fazer a denúncia, a proteger a filha. É gratificante saber que posso usar minha experiência para evitar que outras crianças passem pelo que eu passei. A homenagem da prefeitura aconteceu na semana passada e foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. O Teatro Municipal estava lotado, com toda a minha família presente e muitas pessoas da cidade. Benedita Aparecida da Silva é um exemplo de coragem, superação e amor ao próximo. Uma mulher que transformou sua dor em força para ajudar outros. Quando subi no palco para receber a medalha, eu olhei para a plateia e vi rostos conhecidos, pessoas que acompanharam minha jornada, que me apoiaram nos momentos difíceis. Pessoal de Pirenópolis, eu disse no microfone, essa medalha não é só minha, é de todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui. Falei de Dona Carminha, que me salvou quando eu mais precisava. Falei de Padre João, que acreditou em mim. Falei do delegado Joaquim, que investigou meu caso com seriedade. Cada pessoa que me ajudou, eu disse, fez parte da minha cura. Depois da cerimônia, muitas pessoas vieram me cumprimentar. Algumas choraram, outras me agradeceram por ser um exemplo. Dona Dita, uma senhora idosa, me disse, eu também passei por isso quando era criança, mas nunca tive coragem de falar. A senhora me inspira. Senhora, eu respondi, nunca é tarde para se libertar. O importante é não carregar esse peso sozinha. Carlos estava orgulhoso ao meu lado. Pedro me abraçava sem entender direito o que estava acontecendo, mas sabendo que era algo importante. Mamãe, ele me disse, você é famosa agora? Não, filho, eu ri. Eu só sou uma mulher que aprendeu a ser feliz. Nos dias seguintes à homenagem, recebi muitas visitas e telefonemas. Pessoas querendo conhecer minha história, querendo conselhos, querendo ajuda. Dona Benedita, uma jovem mãe, me procurou. Como eu protejo minha filha? Como eu sei se alguém está machucando ela? Filha, eu respondi, você conversa com ela, você observa mudanças de comportamento, você cria um ambiente onde ela se sinta segura para falar qualquer coisa. Essas conversas me lembram da importância de educar os pais, de ensinar as famílias a protegerem suas crianças. Dita, Carlos me disse uma noite, você já pensou em escrever um livro? Um livro? Eu perguntei, surpresa. Sim, ele insistiu. Sua história pode ajudar muito mais gente se estiver num livro.
A ideia me intrigou. Será que eu conseguiria colocar no papel tudo o que vivi? Será que minha história realmente poderia ajudar outras pessoas? Carlos, eu disse, eu mal sei escrever direito. Como vou escrever um livro? Nós encontramos alguém para te ajudar, ele respondeu. O importante é a sua história ser contada. Tô pensando seriamente na ideia. Talvez seja mesmo hora de registrar tudo que vivi, tudo que aprendi. Mamãe, Pedro me disse ontem, se você escrever um livro, eu quero ser o primeiro a ler. Filho, eu sorri. Se eu escrever, vai ser pensando em você, em todas as crianças que precisam saber que sempre há esperança. Decidi escrever o livro. Com a ajuda de uma jornalista de Goiânia, estou colocando no papel toda a minha história. É doloroso reviver alguns momentos, mas também é libertador. Dona Benedita, a jornalista, me disse, sua história é extraordinária, vai ajudar muitas pessoas. Estamos trabalhando há 3 meses no livro. Ela vem a Pirenópolis toda semana, gravamos conversas, ela escreve, eu reviso. É um processo lento, mas necessário. Dita, Carlos me disse uma noite, você está mais animada desde que começou o livro. E é verdade, contar minha história de forma organizada, pensando em como ela pode ajudar outros, me deu um novo propósito. Pedro às vezes fica curioso sobre nossas conversas. Mamãe, ele pergunta, sobre o que vocês ficam conversando tanto tempo? Sobre a vida, filho. Sobre como as pessoas podem superar as dificuldades. O livro vai se chamar Doce Recomeço, a história de Dona Dita. Gosto do título porque resume bem minha jornada, de uma infância amarga para uma vida doce. Dona Dita, a jornalista me disse semana passada, o que a senhora mais quer que as pessoas entendam com sua história? Que sempre é possível recomeçar. Eu respondi sem hesitar. Não importa a idade, não importa o que aconteceu. Sempre dá para ser feliz. Enquanto trabalho no livro, continuo minha rotina normal. A confeitaria, a família, o trabalho voluntário. Tudo isso faz parte de quem eu sou hoje. Ontem, uma mulher de 50 anos me procurou. Ela tinha sido abusada pelo padrasto na adolescência e nunca tinha contado para ninguém. Dona Dita, ela disse chorando, eu carrego esse segredo há 35 anos, não aguento mais. Conversamos por horas. Eu a encorajei a procurar ajuda psicológica, a não carregar esse peso sozinha. Senhora, eu disse, nunca é tarde para se libertar. Eu tinha 18 anos quando denunciei. Você tem 50. Cada uma tem seu tempo. Ela saiu de lá mais aliviada, prometendo procurar ajuda. É gratificante saber que posso fazer a diferença na vida das pessoas. Dita, Carlos me disse ontem à noite, você sabe que é uma mulher extraordinária, né? Carlos, eu respondi, eu só sou uma mulher que aprendeu a ser feliz, apesar de tudo. Meus filhos mais velhos estão ansiosos pelo livro. Maria quer distribuir exemplares no trabalho dela. José quer dar para os amigos. Mãe, Ana me disse, estamos orgulhosos da senhora. Sempre fomos, mas agora todo mundo vai saber por quê. Pedro, mesmo sem entender completamente, sabe que algo importante está acontecendo. Mamãe, ele me disse ontem, quando eu aprender a ler melhor, eu vou ler seu livro. Filho, eu respondi, quando você crescer, vai entender que a sua mamãe é uma guerreira. O livro deve ficar pronto em 2 meses. A editora já demonstrou interesse em publicar. Quem diria que eu, uma mulher simples de Pirenópolis, ia virar escritora aos 72 anos? Dona Dita, a jornalista me disse, a senhora tem noção do impacto que sua história pode ter? Espero que tenha um impacto positivo, que ajude outras pessoas a encontrarem sua força. Hoje, ao terminar de contar minha história, eu sinto uma paz profunda no coração. Aos 72 anos, olho para trás e vejo uma jornada que foi muito além do que aquela menina assustada poderia imaginar. Minha vida é a prova viva de que, mesmo nas maiores adversidades, a coragem para denunciar e a força para reconstruir a própria vida podem nos levar a uma superação inimaginável. A justiça, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho. Dita, Carlos me disse esta manhã, você realizou todos os seus sonhos? Carlos, eu respondi,
Eu realizei sonhos que nem sabia que tinha. É verdade. Quando eu era criança, meu único sonho era que a dor parasse. Hoje, eu tenho uma família linda, um negócio próspero, o respeito da comunidade e a satisfação de saber que minha história pode ajudar outras pessoas.